Oi, meus amores, essa galera linda do Direito Civil, sou eu, Ana Silvia, novamente aqui pra gente conversar sobre alguns temas importantes sobre o Direito Civil em relação ao teu exame de ordem, tá? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o negócio jurídico, falando sobre os elementos acidentais do negócio jurídico. Antes da gente começar, relaxa aí, respira, copinha de água, Código Civil do lado, tudo sobre elementos acidentais tem no maravilhoso Código Civil. Então não se preocupa, assiste a aula com ele aberto a partir do artigo 134 mais ou menos, 121, a partir do 121, tipo matar alguém no Código Penal, vai lá no 121 e começa a dar uma lidinha. Para que a gente estuda os elementos acidentais do negócio jurídico? Bom, a gente já estuda negócio jurídico porque é a principal fonte de obrigações e direitos dentro do nosso ordenamento jurídico. É dali que normalmente surgem as relações jurídicas que obrigam alguém a alguma coisa e dão direitos de alguma coisa a alguém, certo? Qual é o conceito do negócio jurídico que a gente viu algumas aulinhas atrás? Negócio jurídico é aquele choque de vontade entre pelo menos duas partes, onde cria-se, extingue-se, conserva-se direitos e obrigações. Isso é um negócio jurídico. Muito bem. Até aqui, as coisas estão tranquilas. Só que dentro do negócio jurídico, vários são os elementos que podem ser colocados pelas partes para criar alguma dificuldade para aquele negócio jurídico começar, para criar alguma condição para aquele negócio jurídico começar a surtir seus efeitos e assim por diante. E é por isso que a gente vai ver esses elementos acidentais. Esse é o nosso objetivo de hoje, verificar condição, encargo, cláusulas suspensivas e assim por diante. Começando então sobre os elementos acidentais. Os elementos acidentais, eles param ou eles fazem começar o negócio jurídico a surtir os seus efeitos, ou seja, fazer o seu plano da eficácia começar a agir ou mais cedo ou mais tarde, dependendo da cláusula acidental, dos elementos acidentais que a gente tiver aí disposto no negócio jurídico. Veja, esses elementos acidentais, eles não são obrigatórios, eles são dispensáveis. As partes colocam se assim quiserem, se assim acordarem. Se não tiver um elemento acidental no negócio jurídico, vai acarretar em alguma nulidade? Não acarreta em nenhum tipo de nulidade. Só é colocado se as partes assim desejarem. Começando então pelo artigo 121, falando sobre a condição. O Código Civil ele é bem claro no que é uma condição. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Isso aqui é uma condição. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero retirar desse artigo que a gente acabou de falar. Os elementos acidentais são obrigatórios? Não. Porque aqui até ele coloca, derivando exclusivamente da vontade das partes. Se não houver vontade, essa condição não precisa acontecer. Se vocês olharem no slide, eu coloquei duas palavrinhas bem em destaque aqui para vocês, que é se ou quando. Se vocês virem uma palavrinha dessas dentro do contrato, provavelmente a gente está frente a um elemento acidental chamado de condição. Então, vamos lá. Eu faço um contrato de compra e venda quando minha sobrinha engravidar. Eu alugo a minha casa para você se você passar no exame da ordem. Veja, enquanto essa condição não se perfizer, ela não ocorrer, o contrato não começa a ter a sua eficácia. A consequência dele não começa a aparecer. Isso é uma condição. Em relação às condições, quanto aos seus efeitos, tem dois efeitos. Elas podem ser suspensivas ou elas podem ser resolutivas. Os dois exemplos que eu dei em relação ao slide anterior são suspensivas, que estão previstas no artigo 125 do Código Civil. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Você lembra que eu coloquei assim? Eu alugo minha casa para você
se você passar no exame da ordem. Se você não passar no exame da ordem, você não adquire o direito de alugar a minha casa. Por isso que é uma cláusula suspensiva. Suspende ali a aquisição do direito que eu queria com um negócio jurídico. Por outro lado, a cláusula, a condição resolutiva, está previsto no 127 e, diferentemente do 125, fala assim: se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Condição, aqui na cláusula resolutiva, você faz como se fosse um termo. Eu alugo minha casa para você até você passar no exame da ordem. Quando você passar no exame da ordem, acontece a cláusula resolutiva e o contrato se resolve, ou seja, ele se extingue. Essas são as duas condições são os dois efeitos em relação à cláusula de condição. Segunda, termo. Gente, termo, essas coisas vocês têm que saber de cor e salteado já, né? Condição e termo, coisas diferentes. Uma é certa, a outra é incerta. A condição é sempre incerta. Olha só o que o artigo 131 diz. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Eu vou colocar um termo para começar a surgir a eficácia do contrato. Eu já adquiri o direito, mas os seus efeitos só vão começar a surgir após aquele termo ser realizado. Então, eu vou colocar quando você passar colocar uma data, no dia 20 de agosto, quando você passar na ordem, daí sim começa a correr o nosso contrato. Veja que o nosso termo aqui, ele pode ser certo ou incerto. Eu posso colocar quando você casar, ou eu posso estipular uma data certa, dia 20 de agosto de 2020. Aqui estamos frente a um termo. Termo, ele ter outra classificação que é importante, que ele pode ser o termo convencional, que é quando as partes assim estipulam por sua vontade própria, ou pode também colocar um termo legal. Por exemplo, quando acabar o usufruto, a gente vai ter que esperar legalmente aquele usufruto ser extinguido em relação a uma propriedade imóvel para outra pessoa poder comprá-la, ser proprietária ou tomar posse. Então aqui estamos frente a termo. Terceiro tipo, vamos falar sobre o encargo. O encargo, ele é um ônus. Sabe aquela expressão que a gente fala assim, isso aí é um presente de grego. A pessoa te dá alguma coisa, mas você vai ter que fazer alguma coisa em relação àquele tal presente. Está previsto no artigo 136 e diz o seguinte: o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, ou seja, a pessoa já adquiriu o direito pelo negócio jurídico e os efeitos dele já estão acontecendo, as consequências dele já estão sendo realizadas. Salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. O encargo é um ônus. Agora, se eu colocar ele como uma condição suspensiva, do tipo assim, um contrato de doação com o encargo de construir um hospital no terreno que eu estou te dando. Enquanto você não construir o hospital, a doação ela não se aperfeiçoa, porque é uma condição suspensiva. O ônus por si só não causa a suspensão do direito. Tanto é que o 136 fala pra gente que o direito já é um direito adquirido e que não suspende o exercício e a eficácia do direito previamente adquirido. Essa é a diferença só do encargo, do ônus ou em relação a uma condição suspensiva. Esses artiguinhos têm que estar na cabeça de vocês. Do 121 até os 140, até os 137, que falam sobre essas cláusulas, esses efeitos que a gente consegue dar no contrato, para a gente conseguir ampliar o tempo do seu exercício ou da sua aquisição, ou até mesmo do seu termo, ou seja, do seu fim. Aulinha rápida, tranquila, compartilha a aula. Continua vendo a próxima. Tem mais negócio jurídico pra gente ver. E eu já falo com vocês de novo. Te vejo aqui. Até daqui a pouquinho.